não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Porque eu sempre que leio as transcrições das minhas aulas, eu fico assombrado de como no Brasil a linguagem falada é distinta da língua escrita. Quer dizer, aquilo que no escrito parece muito natural, se você disser isso em voz alta parece estranho e vice-versa. Isso evidentemente não acontecia 40 anos atrás, era bem diferente. Se você ouve as gravações das aulas do Mário Ferreira, por exemplo, a maneira dele expor era muito natural na época, mas hoje soa estranho porque as frases são todas completas, bem fechadinhas, etc. E se você hoje falar assim, isso realmente soa estranho. O hábito vamos dizer, da fala entrecortada, descontínua, entremeada de gírias, expressões do momento, se tornou uma coisa quase que obrigatória. É claro que isso aconteceu por causa do tal do socioconstrutivismo. Eu com tristeza e preocupação, eu noto como até os meus melhores alunos, mais inteligentes, mais cultos, escrevem errado. Quer dizer, eles não têm... Uma vez eu li um crítico, um estudioso de Flaubert, se referindo a uma coisa que ele chamava de instinto gramatical do escritor. E Flaubert, de fato, tem esse instinto, quer dizer, a felicidade de encontrar a solução gramaticalmente mais viável e mais acertada para cada expressão. E eu acho que esse instinto gramatical ele deve existir em todo mundo que fala uma língua, desde que você se acostumou com ela desde pequeno e é alfabetizado nela. Você tem que ter esse instinto, quer dizer, não, instinto que é mais importante do que o aprendizado da gramática. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu só fui estudar gramática com 39 anos de idade e escrevia de maneira perfeitamente correta até então, pela simples impregnação dos escritores. Escrevia até de maneira mais correta do que a média dos meus colegas, tanto que com 2 anos de jornalismo, eu comecei como repórter, todo mundo já passei para os copydesk subeditores para consertar as matérias dos outros. E consertei muitas matérias de pessoas que hoje brilham como professores nas universidades, né, e que na época não se aproveitavam uma única palavra do que eles tinham escrito, você tem que reescrever tudo do começo até o fim. E tudo isso sem ter estudado gramática, por simples impregnação. Então eu acredito que existe mesmo esse instinto gramatical, quer dizer, você pega, de certo modo, o espírito do idioma pelo ouvido, né? O Bruno Tolentino se queixava muito de que as pessoas não tinham mais ouvido. E, bom, o ouvido, de certo modo, é natural, porém depende do aprendizado inicial da leitura. E justamente o que falta é o treino fonético. Desde que adotaram o socioconstrutivismo, o sujeito tem que adivinhar as palavras. E, na verdade, tem até gente que acha que você ensinar a mesma gramática para todo mundo é muito antidemocrático. Tem um sujeito que escreveu isso, parece inacreditável, mas ele escreveu. Então você evidentemente tem que ter uma gramática para cada classe social, né? Você tem a gramática da favela, a gramática de Higienópolis e assim por diante. Mas eu, quando leio as minhas transcrições, eu fico realmente desarvorado e eu vejo que o trabalho de redigir aquilo é uma coisa monstruosa e que é o que me espera pelos próximos 10 anos da minha vida, se eu viver tanto. E tendo lido ali algumas transcrições do curso de Introdução ao Método Filosófico, eu notei, vamos dizer, que algumas coisas ficaram bastante incompletas, eu creio que até obscuras, até certo ponto. Então eu vou complementar aqui. Vamos dizer, para quem não assistiu o curso, que é a maioria de vocês, eu acho que isso não vai fazer falta alguma, porque a explicação que eu vou dar hoje, ela vai desde o começo. Aliás, é o começo do começo. E o começo do começo é o seguinte: quando você pergunta o que é filosofia, a melhor e, na verdade, única maneira de responder isso é apelar ao método fenomenológico
que Edmundo Husserl nos ensinou, e começar por descrever como o objeto sobre o qual você está se interrogando chegou ao seu conhecimento. Como você tomou conhecimento de que aquilo existe. Então, se você pensar bem, a filosofia não chega até você e não chega até ninguém como um conceito claro e acabado. Ao contrário, muitos livros de introdução à filosofia, como por exemplo o famoso clássico do Manuel Garcia Morente, diz que é impossível definir a filosofia. Karl Jaspers diz a mesma coisa. Tem uma série de livros que dizem que a filosofia não pode ser definida porque cabe a ela definir tudo que existe, inclusive definir-se a si mesma. Então é claro que existem muitas pessoas que têm uma ideia do que é filosofia, têm uma vivência do que é filosofia, mas se você perguntar o que é, elas não sabem dizer. Tá certo? E vão alegar também, olha, eu não sei, mas ninguém sabe. Tudo isso me parece uma imensa confusão e resulta do fato de que as pessoas não entraram no assunto com o método devido, com as devidas precauções de método, tal como nos foram ensinadas por Edmund Husserl. Muito bem, as várias coisas, vários objetos que existem no mundo, eles têm não apenas diferentes modalidades de existência, por exemplo, existe uma existência física, existe uma existência espiritual, existe uma existência psíquica, existe uma existência hipotética, existe uma existência fantasiosa e assim por diante. Você não pode dizer, por exemplo, que o Big Bang existe como existem os gatos e os ursos. Nós só tomamos conhecimento dele como uma coisa que teria acontecido muitos milhões de anos atrás, e no entanto nós acreditamos que ele é uma coisa real, embora não seja acessível por nenhum meio sensível. Isso quer dizer que a palavra existência para nós tem uma enorme variedade de significados. Mas não apenas as coisas têm muitas modalidades diferentes de existência, e todas elas devem ser consideradas reais. Por exemplo, um delírio que você tenha, bom, ele talvez não seja real no seu conteúdo, mas ele é real na sua presença, ele aconteceu realmente. Não é isso? Uma mentira, ela só pode ser mentirosa se ela for contada de verdade. A mentira que não foi contada não é mentirosa de maneira alguma. Portanto, esta coisa, vamos dizer, da modalidade, da variedade dos modos de existência tem de ser complementada por uma outra que é a diferente modalidade de apresentação. As coisas chegam a nós por determinados meios, com uma determinada aparência, e essa aparência nem sempre revela, na primeira, o que elas são realmente. Não é isto? Porque o fato de você perguntar o que é uma coisa, tá certo? Subentende que você tenha já um quadro das categorias, mais ou menos bem arrumadinho. Outro dia eu contei a história do Jack, meu neto, que quando viu o irmãozinho, o bebê pequeno, ele apontou e disse au au. Por que ele disse au au? Porque até aquele momento ele era o único bebê do mundo. Então só havia 3 tipos de seres. Havia bebês, que era ele o único exemplar, adultos, que tinha lá meia dúzia, e au au, que ele viu uns 3 ou 4. Portanto, só tinha essas categorias, ele encaixou ali o irmãozinho. Né? Então, quer dizer que ele foi por aproximação, ele não estava totalmente errado. Ele quer dizer, olha, esse não é que nem eu, ele é menorzinho, né? E ele também não é que nem o pai, a mãe, a avó. Então deve ser terceira categoria. Tá certo? Então, o modo de apresentação depende, em parte, da situação e depende da posição do observador. Nesse caso, nesse exemplo do Jack, é claríssimo. Quer dizer, o modo como aquele novo ser se apresentou para ele dependia menos do que esse novo ser era em si mesmo do que da disponibilidade de conhecimento do próprio Jack. Não é isso? E isso nos acontece com uma frequência espantosa. Então, é absolutamente impossível nós perguntarmos o que é filosofia sem nós nos perguntarmos primeiro como é que ela chegou até nós, como é que nós tomamos conhecimento da existência dessa entidade. Então, uma primeira coisa é clara. A filosofia é algo que nos chega como um fenômeno que está registrado em livros, ou em aulas, ou em conferências. Não é isto? Geralmente associado a alguma atividade universitária.
de vez em quando você vê algum filósofo na televisão, ou fazendo uma conferência na biblioteca municipal, coisa assim, como eu mesmo vi o William Marias. Mas, de modo geral, vamos dizer, é algum tipo de atividade que se manifesta dessas maneiras. E você fica sabendo imediatamente que essa atividade não é uma coisa casual, mas é sistemática. Há pessoas que se dedicam a isso constantemente e são chamadas de filósofos. Não é isso? E essa constância se expressa, então, na sua atividade profissional. São professores de filosofia. Então, a filosofia é algo que se diz ou algo que se escreve e que chega a nós sob a forma de, como diz, produtos e serviços. O produto é o livro, o serviço é as aulas, as conferências, etc, etc. Então, você examinando este fenômeno em si, você não distingue de maneira alguma o que é filosofia, porque há inúmeras outras atividades que também se apresentam assim. Se você perguntar o que é a geografia, eu digo, como é que você toma conhecimento da geografia? Porque existem livros de geografia, existem professores de geografia, etc, etc. Se você perguntar o que é o direito também é uma atividade que chega a você através de livros, conferências, aulas. Portanto, você a entende como uma atividade universitária, ou uma atividade profissional. Não é isso? Então, só com este dado na mão, você não vai saber o que é filosofia de maneira alguma, porque este mesmo modo de presença é comum entre a filosofia e outras atividades. Portanto, a pergunta continua, após ter descoberto que a filosofia é, entre aspas, uma atividade assim, um assado, que acontece em certos lugares, você continua sem saber o que é ela e sem saber distingui-la de outras atividades. Se você investigar historicamente e dizer, bom, peraí, deixa eu ver, isso é como a filosofia está agora, mas vamos ver como ela se apresentou em outras épocas, que havia um modo de apresentação dela que fosse diferente do de hoje. Então, por exemplo, se você recua até o século XIII, você verá que a maior parte das pessoas nunca teve na mão um único livro de filosofia e nem viu nenhum. Portanto, a presença já não era tão maciça através de livros. Os livros de filosofia eram raríssimos, custavam os olhos da cara. Não é isso? Então você não pode dizer que a filosofia se apresentava para aquelas pessoas da mesma maneira como ela se apresenta hoje. Então, a filosofia era uma atividade também universitária, mas que se desenrolava dentro dos muros da universidade, longe do alcance da população, que não tinham acesso a isso nem mesmo através de livros. Isso quer dizer que, para essas pessoas, a maior parte das pessoas ali, a filosofia era um mistério e era uma atividade tão elevada que o sujeito podia passar a vida sem receber nenhuma notícia a respeito daquilo. Não é isso? Se você procurar em outras circunstâncias, você verá, por exemplo, que no mundo islâmico, quando você, por exemplo, lê o livro do Al-Ghazali, o grande teólogo islâmico, A Destruição dos Filósofos, você percebe que a filosofia naquele ambiente era uma atividade clandestina, que se desenvolvia, vamos dizer, à margem da religião oficial e que era muito mal vista. Então é claro que os livros de filosofia também não eram ali abundantes, não circulavam por toda parte. Aquilo era uma atividade secreta, a filosofia era como se fosse uma maçonaria, né? Nos lugares onde a maçonaria era como é que se diz, marginal, que não é o caso hoje. Hoje em dia todo mundo vê o templo maçônico aí na esquina, os caras vestidos com avental também. Mas teve época que a maçonaria foi clandestina. Então, vamos dizer, a filosofia naquela época era uma espécie de maçonaria, uma coisa muito mal vista, não é isso? E era uma atividade que se desenrolava em círculos muito pequenos, muito restritos, não nas universidades, onde se ensinava basicamente a teologia islâmica, e esse livro do Al-Ghazali, A Destruição dos Filósofos, é uma demonstração clara, vamos dizer, da atitude de desprezo e temor e rejeição que os
os teólogos oficiais tinham da filosofia. Quer dizer, foi uma grande dificuldade para que a filosofia encontrasse no mundo islâmico um espaço para poder se desenvolver de maneira mais livre. E isso começa a acontecer justamente nas chamadas ordens sufis, quer dizer, eram organizações esotéricas, onde, mediante certas práticas, as pessoas às vezes entravam em transe e achavam que conversavam com Deus, e os teólogos também não sabiam o que fazer com isso, alguns ficavam escandalizados, outros achavam que era uma coisa aceitável, e após muitas discussões chegou-se à conclusão de que o que os sufis diziam em estado de transe não podia ser julgado pela lei, pelo direito civil normal, né? Então quer dizer que dentro dessas organizações sufis a filosofia podia se desenvolver normalmente sob o manto do sufismo, né? Então isso quer dizer que você lendo as obras de filosofia islâmica, né, de Ibn Arabi, Muhyiddin Sohrawardi e outros tantos, você vai ver que a dose de religião presente ali é imensamente maior do que nas obras da filosofia cristã, da mesma época. Então, a referência constante ao Corão, tanto que o Henri Corbin, no livro An Islam Iranien, é um livro maravilhoso, de 4 volumes, onde ele dá um panorama da filosofia na filosofia persa, ele explica que a filosofia foi compreendida ali eminentemente como interpretação do Corão. Portanto, uma atividade ou extra-religiosa e marginal, ou integrada na religião, como se fosse uma hermenêutica, uma interpretação corânica. Então, aí nós vimos alguns exemplos de como a filosofia chega ao conhecimento das pessoas de maneiras muito diferentes, não é isto? Em várias épocas. Se você perguntar o que era a filosofia no tempo de Sócrates, era simplesmente um grupo de pessoas que se reuniam para conversar de determinados assuntos. E que depois a coisa se expandiu, teve maior sucesso, fundou-se a Academia Platônica, fundou-se o Liceu Aristotélico, etc. E acabou exercendo alguma influência. Mas no começo, né, ali com Sócrates, era apenas um círculo privado de debates. Não havia nada escrito a respeito, né? Se você recuar um pouco mais, até o tempo dos chamados pré-socráticos, o que era a filosofia? Eram opiniões científicas dadas por um sujeito ou por outro, de maneira totalmente inconexa. Em geral, eles partiam de algumas observações da natureza e faziam generalizações a respeito, mas não havia nenhuma atividade sistemática, nenhum círculo de debates mais ou menos permanente, não havia nada disso. Então a filosofia era apenas opiniões de pessoas sábias a respeito de assuntos dos quais os outros não sabiam nada e às vezes eles também não sabiam. Então todas essas são aparências da filosofia, mas essas aparências são coisas fundamentais, porque é assim que nós tomamos conhecimento do que é filosofia, e é evidente que este modo de apresentação determina em grande parte o que você vai pensar mais tarde a respeito do que é filosofia. Quer dizer que o modo de apresentação acaba entrando na definição de algum modo. Então, o que nós temos que fazer com este objeto é descascar as suas várias camadas. Esse método das camadas eu aprendi no livro do filósofo polonês Roman Ingarden, que foi um discípulo de Husserl. É um livro que tem uma boa tradução portuguesa, que ele circulou no Brasil, que chama-se Obra de Arte Literária. Então ele usa este método para a obra de arte literária. Ele diz o que é uma obra de arte literária. Então comecemos a descrever como ela se apresenta a nós. Então, em primeiro lugar, ela se apresenta como um objeto físico, um livro, né? Existe alguma obra de arte literária que não virou livro? Só se ainda estiver no original, então ninguém leu, então ainda não é uma obra de arte literária. É isso? Então, esse objeto físico, numa segunda camada, ele se constitui de sinais gráficos num papel. Não é isso? Se não tiver isto, quer dizer, um livro em branco não é uma obra de arte literária, então tem que ter os sinais. E esses sinais têm que poder ser decifráveis.
Pela decifração dos sinais, você chega a uma terceira camada da presença de Deus, a camada fônica. Quer dizer que se esses sinais não corresponderem a fonemas nenhuns, eles são incompreensíveis, eles não existem. E além disso, essa camada fônica tem uma importância extraordinária, porque é nessa camada que estão, vamos dizer, as harmonias e desarmonias daquilo que está escrito. Então, é perfeitamente possível você, se você aprender, por exemplo, eu sei muito pouco de grego clássico, quase nadinha, mas eu sei o suficiente para decifrar os fonemas. Então eu posso ler páginas e páginas de poesia grega sem entender uma única palavra, mas captando as harmonias. Claro que depois eu tenho que ir no dicionário para ver o que foi que eu li. Não é isso? Mas eu posso recitar para você poesias gregas que eu não tenho a menor ideia do que significam. Não é isso? Quando nós aprendemos a ler, estamos no começo do aprendizado, a gente lê muita coisa assim. Quer dizer, é uma leitura puramente auditiva. E é fácil você entender que se você está lendo poesia, por exemplo, esta camada é de uma importância extraordinária. Você não, às vezes você não precisa entender a poesia para captar a harmonia. Eu cheguei a fazer um experimento com um grupo de alunos que eu tinha em São Paulo, de ler para eles um poema do José Carducci sobre o boi. E eles não sabiam uma palavra de italiano, mas pelas harmonias sonoras, eles foram pouco a pouco captando do que o poeta estava falando. Olha que coisa maravilhosa. Então veja a importância desta camada sonora. Às vezes, por coincidências fortuitas de som e significado entre uma língua e outra, você pega alguma coisa. Às vezes, pelo próprio tecido interno da sonoridade também você pega. E assim por diante. Pelo menos o tom geral, né, você pega, né? Eu me lembro de ter lido quando não sabia uma palavra de alemão. Eu li uma poesia de um poeta antigo alemão chamado Matthias Claudius. E eu não sabia o que ele estava dizendo, mas eu sentia que era um tom sombrio. Né? E daí você vê que ele está descrevendo a morte, né? Como eu descobri mais tarde. Então essa camada fônica é absolutamente central. Né? Porém, além dessa camada fônica, existem os objetos a que as palavras se referem. Esses objetos podem ser coisas, atos, pessoas, situações, lugares e assim por diante. Ou seja, para além da camada fônica, você constela imaginativamente um conjunto de seres que estão unidos por alguns tipos de relações. Se você não pegar isso, você não sabe do que a obra está falando. Em alguns casos não existe isto. Quando você está lendo a poesia estritamente formalista, como por exemplo a Stéphane Mallarmé, você nunca vai saber a que objetos aquilo se refere, porque a camada fônica ela tem uma independência, ela vale por si. Eu acho que nunca ninguém entendeu um poema de Mallarmé, não precisa entender, porque ela é como se fosse uma música. Então, o significado propriamente dito, na medida que significado quer dizer a referência a objetos do mundo exterior, ele não tem tanta importância. Mas, em geral, tem. Então, isso quer dizer que essas camadas que eu descrevi até aqui, elas não esgotam a obra de arte literária. Porém, para além das referências das pessoas e coisas e situações, existe a referência a um momento do tempo. As histórias sempre se passam em algum lugar, em algum momento do tempo, às vezes em vários momentos do tempo, mas tem uma referência ao tempo e ao espaço. Portanto, você tem, por assim dizer, uma sociedade, uma civilização por trás daquilo. E por trás disso você tem o que você poderia chamar o mundo daquele escritor, quer dizer, o conjunto da concepção que ele tem, concepção consciente que ele tem do mundo e da experiência humana, etc, etc, etc. Então, a obra de arte literária é a junção inseparável dessas várias camadas. Quer dizer, é como se fosse uma
cebola, mas uma cebola que só pode ser descascada mentalmente. Se você separar realmente essas coisas, acabou a obra de arte. Mas, esse método eu acho uma verdadeira maravilha, porque ele parte, vamos dizer, da aparência imediata e vai, aos poucos, né, se aproximando de uma essência, quer dizer, no sentido de definir o que aquela coisa é, de maneira que ela não se confunda com nenhuma outra e que essa definição abranja todos os entes do mesmo gênero. Não é isso? Então, a boa definição, segundo Aristóteles, é aquela que abrange todas as características do ser definido, tá certo? Abrange todos os seres da mesma espécie e não abrange nada fora deles. Portanto, a distinção está bem feitinha e perfeita. Ora, a nossa primeira impressão do que é a filosofia não nos dá essa definição de maneira alguma, mas ao contrário, nos dá uma forma geral que pode ser revestida por inúmeras outras atividades. O mesmo se aplica, vamos dizer, a todos os outros modos de apresentação que eu descrevi, vigentes em outras épocas. Todos eles poderiam ocultar outras atividades também. Quer dizer que com tudo isso, sabendo tudo isso historicamente da filosofia, ainda não sabemos o que é filosofia. Não é isso? Então, uma vez que nós descrevemos este modo de apresentação, ou seja, nós refriamos a nossa pergunta, o que é filosofia, e perguntamos o que nós sabemos da filosofia, ou como ela se apresentou diante de nós. Veja que quando Engarden faz esta descrição, ele não está propriamente analisando, ele está apenas recordando a sua própria experiência e descrevendo-a da maneira mais exata possível. Quer dizer, o que foi que eu percebi neste objeto, né? O que é que eu realmente sei dele, o que chegou para mim dele. Então, tudo isto são providências preliminares a uma resposta à pergunta que nós fazemos no começo, o que é a filosofia. Não é isso? Então, quando nós temos esta descrição em camadas, nós podemos perguntar de tudo isto que compõe, vamos dizer, a imagem que me chegou da filosofia, qual é o elemento que, se for retirado, elimina a presença da filosofia? Vamos experimentar um por um. Eu retiro, por exemplo, todas as universidades, toda a atividade universitária e todas as profissões. Com isso acabou a filosofia? Claro que não. Pode haver filosofia sem isso. Eu retiro todos os livros impressos. Pode haver filosofia sem isso? Pode. A filosofia de Sócrates é sem livros. Nós conhecemos a filosofia de Sócrates por depoimentos. Não é isso? E aí é que surge o problema, porque nós até hoje não sabemos de tudo aquilo que aparece nos diálogos de Platão a respeito de Sócrates, nós não sabemos o que foi que Sócrates disse historicamente, Sócrates disse verdadeiramente, e aquilo que Platão inventou, não para falsificar, mas até para interpretá-lo. Então, é aquele negócio do Mário Ferreira dos Santos escrevendo sobre Pitágoras. Eu não sei se Pitágoras disse isso, mas ele deveria ter dito. Para ser coerente com os seus princípios, ele deveria ter dito. Então, é uma interpretação e até hoje nós não sabemos exatamente o que é uma coisa e o que é a outra. Isto é a maior prova de que existe filosofia sem livros. Não é isso? Então, Sócrates podia existir sem os diálogos de Platão, claro, tanto que ele existiu 40 anos antes dos diálogos de Platão, mas os diálogos de Platão poderiam existir sem Sócrates? Não. Então nós vemos que existe, vamos dizer, alguma atividade que é filosófica e que é anterior, básica e fundamental em relação a toda esta vestimenta com que ela se apresenta para nós. Não é isso? Então nós podemos dizer, bom, mas então filosofia é o diálogo. Eu digo, muito bem, mas Sócrates poderia dialogar com todas aquelas pessoas se ele não tivesse dialogado consigo mesmo antes a respeito do mesmo assunto? Você vê que quando Sócrates chega na circunstância do diálogo, no encontro, alguma coisa ele já sabe. Ele não está ali virgem.
Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nossa conta também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!